Olá para você que nos ouve pela Rádio Defensoria. Eu sou Adriana Paulino e nós estamos aqui para mais uma edição do Entrevistas DPE. O assunto que eu trago para você hoje é a analista do TRE esclarece o que você pode e não pode durante a campanha eleitoral aqui no Entrevistas DPE. A nossa convidada de hoje é Yara Calheiros, analista jurídica. Yara, seja bem-vinda ao Entrevistas DPE. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Nós vamos começar sobre o início da campanha eleitoral. Quais são as principais mudanças que ocorreram aí na transição da pré-campanha para a campanha oficial? A campanha oficial ela começou agora, no dia 16 de agosto. Então, se antigamente era utilizado aquele termo de pré-candidato, os candidatos agora já podem fazer campanha explicitamente, já podem começar com as suas propagandas eleitorais, já começaram as reuniões e tudo aquilo que a gente está acostumado quando se inicia uma campanha eleitoral. E a partir de agora, os candidatos eles estão autorizados a pedir votos explicitamente? Com isso altera aí a dinâmica da campanha? Podem pedir votos, sim, podem participar de lives, podem participar dos debates. Então, agora a gente já entrou em um novo período na campanha. E lembrem, é muito importante salientar, né? Eu sempre falo que agora as campanhas elas têm um período mais reduzido. Antigamente a gente tinha aquele tempo maior de campanha. Então, agora a gente tem um período menor. E lembrando que o nosso primeiro turno vai ser realizado no dia 6 de outubro. Quais são aí as regras específicas para o uso de bandeiras, adesivos e santinhos nas ruas? Bom, os candidatos, eles podem utilizar materiais impressos e, inclusive, eu sempre falo, se você é candidato, é bom você ficar atento ao que pode e o que não pode e as restrições. Nós temos uma resolução, que é a Resolução 23610 de 2019 do TSE, na qual ela estabelece todas essas questões relacionadas à propaganda eleitoral. Então, o candidato pode sim utilizar materiais impressos, aí tem que ter o CNPJ dele. Agora, as redes sociais são um meio muito difundido, né, de realização de campanha eleitoral, eles também podem utilizar, mas nós temos várias vedações que a lei estabelece. Yara, sobre a propaganda eleitoral, quais são aí as limitações para a realização de carretas e comícios? Bom, os comícios podem ser realizados, né? As carreatas também, as passeatas também podem ser realizadas, só que o candidato tem que ficar atento também até o período que ela pode ser feito, e eu digo inclusive também ao horário, certo? O candidato também deve evitar fazer propaganda eleitoral e campanha perto, a menos de 200 metros da sede dos poderes legislativo, executivo, judiciário, de hospitais, de escolas. Tudo isso há uma vedação para essa realização de campanha eleitoral e ele tem que ficar atento. E como é que a legislação regula aí o uso da inteligência artificial na propaganda eleitoral? A inteligência artificial, todo mundo sabe que ela é muito utilizada atualmente. E sim, ela é permitida nas campanhas eleitorais. Só que deve ficar claro para o eleitor que a inteligência artificial está sendo utilizada e o candidato ele não pode fazer aquela manipulação que vá prejudicar e que vá confundir o eleitor. É o que a gente chama de deepfakes, que não poderiam ser utilizadas, certo? E aí ele tem que ficar atento justamente a isso. Inclusive, eu vi um eleitor perguntando um dia desse se podia ser utilizado inteligência artificial para produção de jingles, que são aquelas famosas músicas que ficam na cabeça e que os candidatos gostam de reproduzir, né, no período eleitoral. Pode sim, mas também tem que ter essa rotulação de que se trata de uma inteligência artificial. Então, em regra, a inteligência artificial pode ser utilizada, sim, mas o eleitor deve ficar ciente que trata-se de uma inteligência artificial e que ela também não pode ser utilizada, a gente diz, para aquele lado ruim, ou seja, para manipular, para enganar o eleitor. E o telemarketing também não é permitida a utilização. Até porque a gente tem que estar bem ciente quem é que vai nos representar, né? Exatamente. Então não pode haver nenhum tipo de manipulação para confundir o eleitor. Com certeza. Inclusive, muito importante, a voz de pessoas já mortas, certo? De outras pessoas que tentam utilizar justamente para fazer essa confusão com o eleitor. Então, não é permitido, tá? Nossa, isso ocorre?
Ocorre, sim. Gente, e quais são aí as penalidades para o descumprimento das normas e de propaganda eleitoral? Bom, o candidato ele pode incidir multas de acordo com a conduta que foi praticada. A gente também tem a questão da retirada dessa propaganda. Então, são várias penalidades. De acordo com a conduta que ele praticou, aí ele pode sofrer algumas penalidades. Vamos falar agora sobre a comunicação dos eventos APM. Qual é a importância de comunicar a realização de eventos à polícia com 24 horas de antecedência? É muito importante que a gente sempre ressalte que é permitido que o candidato, né, faça a sua campanha nas ruas. Inclusive, ele pode colocar mesas com a distribuição de material impresso, ele pode colocar também aquelas bandeiras, mas desde que elas sejam volantes, ou seja, no final da tarde você retire, ele pode utilizar. E o que também é importante dizer é que isso não pode dificultar o tráfego das pessoas, certo? Nas vias públicas. E também é muito importante que ele fique atento a esse aviso prévio, justamente por conta da organização, né? E por se tratar de um espaço público. Muito importante esse lembrete, porque me recordo bem a eleições passadas, as bandeiradas que a gente tanto conhece no meio da rua, né? Afetando assim a visão mesmo do condutor. E isso não deve ocorrendo acidentes. Exatamente. Porque eu posso fazer as bandeiradas, sim, contudo eu tenho que observar a segurança no trânsito também, não é verdade? É empatia, né? E fala pra gente aí quais são as consequências para os candidatos que não informam aí a PM sobre os seus eventos. Esse candidato ele fica passível, inclusive, desse evento ser frustrado. É muito importante que os candidatos tomem precaução em relação a esses atos. E eu sempre aconselho, Adriana, eu gosto muito de dizer, se você quer consultar uma fonte segura do que pode e o que não pode, entre nos sites confiáveis. Yara, quais são os sites confiáveis? O site do Tribunal Superior Eleitoral. Inclusive, o nosso Tribunal Regional Eleitoral aqui de Roraima tem um manual maravilhoso a respeito do que pode e o que não pode. E caso você, eleitor, candidato, deseje consultar esse manual, pode entrar em contato com a gente pelas nossas redes sociais que a gente envia. Maravilha. E aí, em que situações os candidatos eles estão sujeitos a multas? E como elas são aplicadas? Bom, como eu falei anteriormente, depende muito da conduta que foi praticada. Então, a gente tem algumas condutas vedadas, a gente tem também no Código Eleitoral alguns crimes. É muito importante justamente que o candidato fique atento a essas vedações. Adriano, o que eu sempre gosto de dizer é o que te abona não prejudica. Então, tenha cuidado para que você não incida em uma dessas condutas e depois possa sofrer penalidades. Muitos candidatos não conhecem o que é permitido e o que é vedado. E justamente por conta disso, ou também de uma assessoria falha, cometem alguma dessas condutas. É muito importante também que eles tomem cuidado com quem trabalha na campanha também, porque muitas vezes a pessoa não sabe, né, e pratica determinadas condutas que são vedadas pela legislação. É justamente isso. O conhecimento ele é muito importante nessa época de campanha. É verdade, é a informação, né? Para que depois não venha aí a ter falhas aí nas reuniões, nas suas ações. Exatamente. Informação é tudo. Tudo. Fala pra gente como a fiscalização aí da propaganda eleitoral ela é realizada em locais públicos e privados. Bom, o TRE, a Justiça Eleitoral, de maneira geral, tem um aplicativo chamado Pardal, que ele serve para denúncia. Então, o eleitor pode baixar na loja, né, na loja de aplicativos do seu celular, no iOS ou também na Google Store, né, na Play Store, e aí você consegue baixar e fazer as denúncias. O Ministério Público também tem um canal de denúncias, então é interessante que o eleitor entre no site do Ministério Público, que ele também tem um canal de denúncias. E geralmente, perto da eleição, a Polícia Federal também disponibiliza um canal de denúncias para esses eleitores fazerem, certo? Aí o que se pede é que tire foto, grave vídeo, né, que possa subsidiar essa denúncia. Sim, a gente já está falando de denúncias, mas entrou mais um aqui sobre os canais de denúncia, né? Como o eleitor ele pode estar utilizando aí o SOS Voto para denunciar a desinformação?
A desinformação, Adriana, eu acredito que seja um dos fatores principais que, infelizmente, acontece nas nossas eleições. A gente percebe que a enxurrada de fake news, ela prejudica o processo eleitoral. Nossa, e como? Isso. E, inclusive, tem uma resolução recente do TSE na qual ele diz e estabelece, inclusive, penalidades para quem propaga desinformação acerca do processo eleitoral. Então, muitas pessoas não sabem disso, mas existe. Inclusive, na última eleição, houve um deputado que teve seu mandato cassado porque antes de terminar a eleição, ele promoveu uma live falando a respeito que tinha fraude, falando mal a respeito do processo eleitoral. E ele perdeu esse mandato dele justamente por conta disso. A propagação de desinformação, ela é extremamente prejudicial. E, inclusive, nós temos em tramitação no Congresso Nacional um PL das fake news. E então, o que eu aconselho, por favor, verifiquem a fonte antes de repassar. Não é permitido que a gente propague essas notícias falsas. E, inclusive, elas prejudicam e enfraquecem a nossa democracia. Com certeza. Yara, vamos falar sobre desinformação, né? Como o TSE está enfrentando aí o desafio de desinformação durante a campanha eleitoral de 2024? Primeiramente, o TSE, com fulcro nesse fortalecimento da democracia, está promovendo muitas campanhas. Eu acredito que, como a gente falou anteriormente, Adriano, o conhecimento ele é muito importante. Sim. E ele liberta, na verdade. Com então, certeza. Se você sabe, provavelmente você não vai ser vítima de uma fake news. E a gente sabe que muitas pessoas gostam de ficar repassando essas imagens, repassando essas notícias, justamente, às vezes, por falta de conhecimento, né, daquilo que acontece de fato. Exatamente. Eu, como servidora da Justiça Eleitoral, eu percebo, gente, que costumam repassar muitas notícias falsas a respeito do nosso processo eleitoral. Costumam dizer que na urna tem fraude, costumam dizer que a urna é ligada à internet, costumam dizer que dá para inserir votos na urna e, na realidade, nada disso é possível. É um trabalho muito sério, né? Exatamente. Rigoroso. Tanto é que, se o eleitor ele tiver alguma dúvida, né, a respeito da urna, ele pode, inclusive, participar das auditorias. O TSE faz esse chamamento público. Então, sim, ele pode participar ativamente e pode ser mesário. Você quer uma participação maior do que ser mesário, você acompanhar de perto? Não é verdade? Então, há vários mecanismos. Cidadania também, né? Exatamente. Além de contribuir para a cidadania, você participa de perto e você pode conferir se tem algum tipo de fraude ou não. Exatamente. Exatamente. Eu sempre digo, gente, vocês querem conferir se há fraude ou não? Então participem como mesário. Vocês vão ver que é impossível isso. A urna não é ligada à internet. Inclusive, nós temos um dos sistemas mais seguros de votação do mundo. Tanto é que a gente sabe no mesmo dia quem foram os candidatos eleitos. Nos Estados Unidos e em outros países, eles passam dias contando os votos. E a nossa tecnologia, ela é tupiniquim, ela é brasileira, então a gente tem que se orgulhar disso, certo? Com certeza. Nós somos exemplo para o mundo. Com certeza. Agora vamos falar aqui quais são as responsabilidades dos candidatos aí na prevenção da disseminação de fake news. Exatamente isso. Conforme eu disse, os candidatos não podem disseminar essas notícias falsas, porque, inclusive, eles podem sofrer penalidades, como a gente já viu, e, inclusive, eu ressaltei aqui, o fato dele ficar repassando, ele pode incidir nessa resolução sobre a desinformação do processo eleitoral. Também tem a questão de você incidir no crime de difamação e de calúnia também. E, inclusive, é muito importante ressaltar sobre toda essa desinformação é que, assim, inclusive, um caso que eu quero muito, muito importante que eu queria falar até aqui para vocês, muitas pessoas criam perfis fakes para poder falar mal de outros candidatos, para xingar, para promover o ódio. Nós sabemos que existe violência política, sim, violência política de gênero. A gente sabe, né, que contra as minorias, né, a gente percebe que existe sim, e as pessoas fazem esses perfis fakes e acreditam que não vão ser identificadas. Vão ser sim, tá? A Polícia Federal consegue identificar quem são e depois ela promove, inclusive,
todo o inquérito policial e depois, se for o caso, a devida condenação. Se for comprovado, né, que houve mesmo a prática desse crime, a devida condenação. Então, você não vai ficar, pelo fato de você ter criado um perfil fake, impune. A gente tem que salientar isso. Há mecanismos, sim, de identificação e depois você provavelmente será punido, sim, se você praticar uma dessas condutas. Tem consequência, né? Exatamente. E eu te pergunto quais são as consequências aí para os candidatos ou partidos aí que disseminam a desinformação. Exatamente, eles podem incidir nessas penalidades, como eu falei, há crimes previstos no Código Eleitoral e também nessas resoluções. Como eu citei, o caso desse candidato lá do Paraná, ele teve o mandato cassado. E olhem o que aconteceu. Pelo fato de se tratar de um candidato em eleições, né, proporcionais, houve um efeito ricochete e mais 3 candidatos também perderam a vaga por conta disso, porque mexeu no quociente eleitoral. Então percebam que uma conduta de um candidato influenciou em outros 3. E inclusive isso foi uma decisão inédita da Justiça Eleitoral Brasileira e eu acredito que sim, tendo em vista que agora a gente tem mais mecanismos para combater a desinformação, os candidatos e os eleitores têm que ficar atentos sim. Yara, voltando aqui sobre a inteligência artificial, fala pra gente como é que o eleitor ele pode identificar se está sendo alvo de manipulação através de tecnologias avançadas, caso ele não tenha aquele conhecimento todo sobre isso. Essa pergunta eu acredito que seja uma pergunta delicada, porque a inteligência artificial, ela é capaz de confundir, às vezes, a gente, não é verdade? E, inclusive, é difícil de você conseguir identificar, não é? Aí, por isso que o TSE estabeleceu que quando houver o uso dessa inteligência artificial, o eleitor deve ficar ciente, deve haver aquele rótulo de inteligência artificial, justamente para poder o quê? Proteger o eleitor e ele perceber que se trata de uma inteligência artificial. Isso é uma questão muito delicada, porque eu também acho difícil da pessoa conseguir identificar se trata ou não de uma inteligência artificial, tendo em vista que a gente tem agora coisas que são feitas pela inteligência artificial que são sofisticadas, né? Pessoas se passando por outras. Exatamente. Vozes por trás daquela imagem se movendo e tudo. Surpreendente. Exatamente. Eu também acho. Mas a legislação... Dá para confundir. Mas a legislação obrigou justamente que houvesse esse rótulo para que o eleitor consiga identificar que trata-se de uma inteligência artificial. Exatamente. Vamos falar agora sobre as responsabilidades dos candidatos. Certo. O que os candidatos devem fazer para garantir aí que suas campanhas estejam em conformidade com a legislação eleitoral? Primeira coisa que eu disse, se você é candidato e você também é eleitor, vamos procurar saber o que pode e o que não pode de maneira segura, de uma fonte segura. Então, eu gostaria muito de ressaltar que aos candidatos é terminantemente proibido que eles ofereçam brindes, que eles ofereçam cesta básica, que isso inclusive configura um crime eleitoral. Agora também não é mais permitido a realização do showmício. Lembra que tinha aqueles showmícios com vários artistas? Isso é terminantemente proibido, não é mais permitido. E inclusive também não é mais permitido que o candidato faça propaganda por meio de outdoors, inclusive os outdoors eletrônicos. Não é permitido também que ele faça esse tipo de propaganda. E como eu já falei anteriormente também, a utilização de telemarketing e também o uso de artefato que se assemelha a uma urna eletrônica como veículo de propaganda eleitoral. Então, são várias vedações que os candidatos devem ficar atentos justamente porque podem incidir em alguma dessas proibições previstas pela legislação. Fala pra gente como os candidatos eles podem garantir que as suas campanhas não coincidam com eventos de outros concorrentes aí no mesmo local. Exatamente porque se exige esse aviso prévio, é importante que o candidato faça esse aviso prévio, inclusive para ele ser cientificado pela própria autoridade pública, né, de que ali vai haver um outro evento. E por isso que é importante. E ele observar também todas as regras para a utilização de um bem de uso comum,
que geralmente são feitos em praças, né, em ruas. A gente vê nos municípios do interior que eles utilizam as ruas para fazer os comícios, então ele tem que ficar atento a essas vedações. Eles pegam aqueles locais mais visados pela população. Exatamente. E daí para não coincidir, né, para não dar atrito. E também, como a gente sempre diz, inclusive a previsão da Constituição, você pode sim fazer uso, né, de reuniões de maneira pacífica, mas tem que ser avisado a autoridade competente anteriormente, justamente para que ela possa propiciar a segurança e a organização, né? Sim. Vamos falar agora sobre o papel do eleitor. Como é que o eleitor ele pode ajudar a fiscalizar a campanha eleitoral e evitar aí as irregularidades? O eleitor ele tem um papel muito importante nas campanhas eleitorais, porque além de escolher o seu candidato, ele pode ficar atento justamente a essas vedações na legislação e os crimes eleitorais. Então, o eleitor ele funciona exatamente como isso, ele é um fiscal. Assim como o Ministério Público, que é o fiscal da lei, o eleitor ele é um fiscal. E ele pode fiscalizar se aquele candidato está cumprindo ou não determinada conduta, se aquele candidato ofereceu determinada vantagem para ele para que ele vote. Não é verdade? Se aquele candidato está fazendo propaganda irregular, se aquele candidato está praticando alguma conduta vedada. Então, é muito importante. O eleitor ele tem um papel fundamental no processo democrático, além de poder participar como mesário, conforme a gente falou. Isso, a gente falou. E quais são as orientações para os eleitores que desejam aí participar de campanhas como voluntário? A gente já falou de mesários e outras formas também. Eles têm que ficar muito atentos à realização desses trabalhos na época da campanha eleitoral, porque muitos eleitores acreditam que pelo fato de que eles estão trabalhando na campanha, não vai haver nenhuma vedação. E tem sim. Os candidatos, quando eles vão prestar as contas, eles colocam quem trabalhou na época da campanha, coloca o documento, coloca o valor que foi recebido, coloca as ações que foram realizadas. E tudo isso é objeto de apreciação da Justiça Eleitoral. E, inclusive, a Justiça Eleitoral, na prestação de contas, que é um fator determinante para que o candidato, depois, se posteriormente eleito, assuma o mandato eletivo, é um fator determinante justamente essa prestação de contas. Então, quem trabalha nas campanhas eleitorais também tem que ficar atento, porque ele vai constar lá na prestação de contas o seu nome, que trabalhou para o candidato tal, que recebeu, que desenvolveu determinadas ações, todo o trabalho que foi feito. Fez aí sua cidadania, né? Yara, fala pra gente o que mais preocupa aí o Tribunal Eleitoral de Roraima em relação ao cumprimento das normas eleitorais. O que a gente mais vê em período de campanha eleitoral e que nos deixa tristes é exatamente essa questão da corrupção eleitoral, da compra de voto, do oferecimento de vantagem ao eleitor. A boca de urna. A boca de urna, que infelizmente acontece. E eu gosto sempre de ressaltar que isso não é permitido pela legislação eleitoral. Inclusive, quando você faz propaganda no dia da eleição, você está sujeito às penalidades da lei. Aquele voo da meia-noite que a gente chega nos locais de votação e tem milhões de santinhos espalhados, aquilo ali também é vedado e você pode responder criminalmente, certo? Aquela aglomeração de pessoas, até porque nós sabemos que no dia da eleição o voto ele deve ser exercido de maneira o quê? Silenciosa, não pode haver tumulto no dia da eleição. Então, todas essas condutas, elas são vedadas pela legislação. E muitas pessoas praticam sem saber que isso pode ocasionar alguma coisa na esfera criminal. Então, você pode responder criminalmente por conta disso. Pela desinformação. Exatamente. A gente notou que de um certo período para cá tem diminuído a quantidade de santinhos no chão, que até ocorria muito acidente. Pessoas já com um pouco mais de idade, pessoas com algum tipo de comorbidade, vai passando por aquele local e aquele monte de santinho lá, a pessoa escorrega, cai. Enfim. Exato. Além da poluição, e é proibido, né? Além da poluição. Suja a cidade e de toda inteira. A sujeira. Além da poluição de toda a sujeira. Que mensagem você gostaria de deixar para os eleitores de Boa Vista sobre a importância de participar ativamente deste processo eleitoral? Eu sempre digo que participar do processo eleitoral é fomentar o futuro que você quer ter. Até porque se eu escolho, eu tenho o direito de cobrar posteriormente.
Inclusive, muitas pessoas não sabem, mas, de acordo com a nossa Constituição, o voto ele é obrigatório a partir dos 18 anos. E você precisa da sua quitação eleitoral para vários atos da vida civil. Então, se eu não tenho o meu título de eleitor, eu não consigo me matricular numa universidade, eu não consigo tirar meu passaporte. Quando eu vou procurar um emprego, eu também não consigo, porque eu não tenho o número do meu título eleitoral. Então, são várias atividades que exigem que você esteja regular com a justiça eleitoral. Então, por isso, além de ser o seu papel como cidadão, de você escolher quem vai te representar, né, durante os 4 anos, é muito importante justamente para os atos da vida civil. Uma vez aconteceu na eleição passada de um rapaz que tinha passado no vestibular da UFRR e ele tinha 18 anos e ainda não tinha título, e ele ia perder a vaga dele. Olha só. Ainda bem que deu tempo, ele conseguiu tirar o título e se matriculou. Então perceba que, além de todas as questões de escolher quem eu quero que me represente, tem esses atos que são necessários que você tenha o título de eleitor. Muito bem. E era para finalizarmos a nossa conversa, algo mais a nos acrescentar? Todas as informações já foram passadas, muito bem. Caso você, eleitor, tenha dúvida de como está a sua situação, se o seu título está regular, se o seu título está suspenso, se está cancelado, você pode entrar no site tre-rr.jus.br, consultar qual é o telefone da sua zona eleitoral, entrar em contato com ela, que a gente faz essa consulta também para você, certo? A gente também consegue emitir a segunda via do seu título eleitoral. Agora não é mais aquele título verdinho, agora é igual o CPF, é somente um papel. Você também consegue imprimir de casa. Muitos eleitores ficam surpresos quando chegam lá falando: cadê meu título verde? Não é mais o título verde. Olha, mas essa inovação, não hein? é mais o título verde. E outra coisa também, eleitor, você não precisa levar aquele seu título verde ou papel para votar. A gente tem o quê? O e-título. Nós temos o aplicativo da Justiça Eleitoral, que é o e-título, que tem todas as informações que você precisa para votar. Não esqueça que se também você não tiver no seu domicílio eleitoral, ou seja, no seu local de votação, no dia da eleição, você deve justificar a sua ausência. Senão, depois você vai pagar uma multa. Muito bem informado. Yara, muito obrigada aí pelas informações. Entrevistas DPE está sempre de portas abertas. Foi maravilhoso e espero voltar. Obrigada a você aí que nos acompanhou pelo Spotify e Deezer, nas nossas redes sociais, na Rádio Defensoria. E eu sou Adriana Paulino. Até a próxima.